Dia 1º de abril, foi o 1º de abril mais cruel que já me deram na minha vida. Essa história do golpe é uma história até muito triste para contar, mas porque o caso é o seguinte: eu saí daqui em 64 para trabalhar na Marinque Veiga, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no diário, tinha um amigo que estava trabalhando na frente da legalidade lá, na Rádio Marinque Veiga, né? E ele havia me convidado para ir para lá. Ó, eu era repórter que ia ser repórter no foco dos acontecimentos, essa coisa toda. E saí daqui todo satisfeito e fui para lá. Então eu cheguei lá no dia 18 de março, fui lá na Marinque Veiga no dia 22 de março, deixei lá meus documentos e tudo mais. Eu pedi o Irã para começar a trabalhar no dia 1º de abril. Eu tinha alugado uma casa em Niterói, né? Então precisava esperar chegar as coisas, arranjar a casa para trabalhar no dia 1º de abril. Ele concordou. E eu fui todo satisfeito, né? Pô, casa nova, emprego novo, né? E no dia 1º de abril, como estava acertado, eu saí de casa tudo feliz, fui pegar a lancha para ir trabalhar, né? Na lancha eu comecei a sentir que havia algo errado na história. E no caminho da Praça 15 até a Cinelândia, que é onde ficava a Marinque Veiga, né? Eu senti que haviam dado um golpe. Mas mesmo assim eu fui até a porta da Marinque Veiga. Aí quando eu cheguei lá, o Irã Aquino, que havia me contratado, estava ele estava descendo do elevador, literalmente amarrado de cordas, aquelas cordas amarelas que serviam de ligação de cortinas, aquela coisa, literalmente amarrado de corda, foi pego assim pelos fundilhos, jogado dentro do camburão da Marinha, certo? Quando eu vi aquilo, me apavorei e falei, meu Deus do céu. Aí eu acho que eu voltei na mesma lancha. Ligava o rádio, estava prendendo gente, eu estava prendendo gente, e era gente presa daqui, gente presa dali. Como eu tinha meus documentos presos lá na Marinque Veiga, presos não, estavam lá para... Eu calculei, vou entrar em cana também, né? A partir dos anos 70 é que começaram a acontecer as coisas mesmo, quer dizer, começou, de uma certa maneira, a preocupar ao governo as atividades que estavam sendo levantadas para derrubar o esquema, né? O governo não se preocupava com o jornal, porque o jornal já era dominado naturalmente pela situação. Se fosse o governador que tivesse, dono do diário, que tivesse no governo, certo? O diário ia andar por caminhos do que o governador dissesse. Se fosse o outro, a Gazeta ia fazer a mesma coisa. E todos os dois eram do governo. Todos os dois pertenciam ao mesmo esquema, né? Por exemplo, aqui em Vitória, nas capitais menores, eles não se preocupavam em colocar um censor lá. É como eu disse, porque os donos dos jornais eram homens ligados ao esquema, né? Que eram capitalistas, empresários, enfim. Então eles não se importavam com isso, mas eles mandavam, por exemplo, vou citar aqui para vocês um fato. A guerrilha do Caparaó aqui, que a gente sabia que estava formando, que estava acontecendo, mas ninguém podia falar nada, porque eles simplesmente mandavam um ofício proibido. Está terminando proibido qualquer notícia, qualquer comentário a respeito de tal assunto, papá. E pronto. E ninguém era besta de desafio. O próprio dono do jornal não queria que mexesse daquilo. E assim eles faziam com as coisas mais absurdas do mundo. As arbitrariedades mais, sei lá, são coisas até que... Por exemplo, houve um ciclo de meningite que atingiu aqui o Sudeste, e a gente sabia, porque todo dia estava gente no hospital com meningite, coisa e tal, meningite. A Polícia Federal mandou para lá, está estritamente proibido qualquer notícia a respeito de meningite. E ninguém podia falar em meningite. E a gente sabendo que existia esse troço no quintal da gente. E não podia falar mesmo. Quer dizer, era uma repressão
talvez mais arbitrária do que se fosse uma proibição, né? Porque era feito no grito. Por sinal, na tribuna, nós tínhamos um quadro chamado, nós apelidamos o quadro de Fale Baixo. Era o quadro onde se pendurava, certo? Os ofícios, né? Chamavam ofícios, mas era que eles mandavam. Está proibido falar sobre tal, tal, tal. Aí pá, certo? E oposição, como oposição, nasceu uma série de outros que tiveram que ter pouca vida, pouca duração por causa disso, por questões econômicas. Agora, se faziam verdadeiros barbarismos para a coisa sair, né? Certo? Ele imprimiu um dia numa cidade, outro dia na cidade, aí um dia vinha de Kombi, aí de outra vez vinha de ônibus, e, enfim, e não tinha lucro, ninguém ali visava lucro. Era um negócio mesmo, um heroísmo praticamente, certo? Eles precisavam de um jornalista que assinasse a responsabilidade, porque tinha que ser um jornalista profissional, certo? E foram lá para mim, pô, pera aí, eu já meio arrependido devido a essa atitude que eu tinha com eles, para mostrar a eles talvez que eu não tinha nada com... Realmente eu nunca fui político, nunca fui... sempre fui democrata, certo? Mas nunca fui nem comunista, nem socialista, nem... Bem, sempre fui jornalista e democrata, certo? Então eu topei, falei, não tá legal, agora eu vou fazer vocês vão fazer o seguinte, eu assino lá, não tem problema, mas eu faço questão de ver as reportagens antes, certo? Para me ter uma segurança, né? Porque, porra, não, tudo bem, tudo bem. O primeiro número foi legal, o segundo até o sexto número. No sexto número eu já estava confiando neles, certo? E achei meio estranho deles não terem ido levar o jornal lá para me ver. E aconteceu um fato que me colocou numa camisa de 11 varas. É que eu tinha o prefeito Setembrino Pelissari, que era prefeito da cidade na época, ele era meu amigo. Eu comecei a trabalhar, no tempo que eu trabalhei no Diário como boy de redação, ele era diretor de redação lá, a gente era amigo, nós sempre fomos. E eu tinha ido a uma festa na casa dele, nós passamos lá batendo papo, enfim, aquela velha guarda, né? Toda batendo papo, conversando. Pô, no outro dia de manhã, rapaz, que eu pego o jornal que eu vou ver no Opinião, meu irmão, Setembrino, rato de pá. Pô, se esses caras tivessem me avisado, eu não teria ido lá, certo? Eu não teria colocado mesmo. Mas foi uma safanagem, pô. Eu fui na festa do cara, comi, bebi, fui bem tratado pra bom, nós conversamos até 2, 3 horas da manhã. Quando eu chego em casa de manhã, eu vou ler o jornal, tá lá a capa, Setembrino, rato, ladrão. Pô, e o diretor responsável? Eu falei, não, pô, não dá. Aí eu falei, arranja outra aí. Eles estavam fazendo, eles queriam fazer oposição ao governo militar, atacando o governo municipal, pô. O que tinha o governo municipal se o governo municipal era manuseado pelo governo militar? Eles tinham que fazer o que o jornal Movimento fez e o Opinião fez, quer dizer, procurar os assuntos que realmente incluíam a atividade do governo central. Mas eles eram pequenininhos aqui, não tinha negócio de computador, certo? Você se esquece que aqui no Espírito Santo, pô, um punhado de jovens nossos aqui foram presos, foram torturados e de uma certa maneira até, inclusive colegas que trabalhavam com o Everson Guimarães, por exemplo, é um exemplo disso, trabalhava comigo na tribuna, foi preso, foi para a Miriam Leitão, enfim, uma série deles, certo? Eu tô contando como que a gente fazia para poder fazer jornal, certo? Eu só vi de perto mesmo as consequências, as sequelas do golpe militar, eu só vi mais de perto aqui no Espírito Santo, porque eu convivi mais no Espírito Santo. Mas a mídia já informava a gente dos absurdos que eram feitos aí pelo Brasil afora, né? No Nordeste, aquele pessoal do Gregório Bezerra, o pessoal do Arraiz, no Rio Grande do Sul, enfim, em todo canto do Brasil, a imprensa, a mídia já publicava. Se bem que às vezes, comia um pouco de maçã para publicar. E publicava maquiado da forma que eles queriam, quando eles não podiam esconder mais. O caso de Marighella, certo? Vamos mais Vladimir Herzog, certo? O povo todo engoliu o que ele tinha suicidado, pô.
E quem é que quer dizer que ele não tinha se suicidado? Eu sabia, porque ninguém se enforca com o pé no chão. Esse negócio de dizer que se enforcou com o pé no chão é mentira. Porque enquanto o cara tiver um apoiozinho, ele não vai ficar com o pé no chão. Certo? O cadáver dele estava lá dobrado, as pernas no chão e ele enforcado. Quer dizer, todo mundo viu isso, não foi só eu. E eu sempre fui por essa ideia. É aqui, é na trincheira do jornal, é denunciando esses bandidos, é mostrando que a gente vai conseguir isso. E realmente conseguimos mesmo. Certo? Não foram eles lá lutando, dando tiro e papai morrendo lá na... Pô, o outro sai lá com um montão de fuzil, vai morrer lá no meio da caatinga da Bahia igual um rato. Tá certo, heróico, muito bem, muito bonito. Mas o que ele fez de positivo para derrubar o estado de coisa, para derrubar a ditadura? Se bem que ela não foi bem derrubada, ela foi diluída, né? Mas graças ao trabalho de pessoas como o Teotônio Vilela, como o Ulisses, que não usaram armas. Eles talvez tenham usado a ganância do poder, né? Que era bandido brigando contra bandido, mas não é, certo? E com um movimento feito pelos jovens que não usaram armas, certo? A Tropicália teve uma influência tremenda nas mudanças de costumes desse país, certo? Chico Buarque de Holanda, que é mais do que Chico Buarque de Holanda fez para ridicularizar a Redentora, ao ponto de a gente ficar rindo e eles achando, pô, esse cálice do Chico Buarque, cálice, pai, cálice, quer dizer, eles deixaram passar. E isso é uma vitória para a rapaziada que entendia da coisa e sabia como brigar. Entendeu?